Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 3 de janeiro de 2026, é o terceiro dia do nosso devocional intencional. Devocional intencional é um devocional onde eu leio a palavra de Deus pura e simples, extraio dela algum aprendizado que possa ser praticado no mesmo dia de preferência, fazendo valer a palavra de Deus quando ela diz que ela é viva. Então, se ela é viva, eu devo vivê-la. E também lembrando de que se eu leio e não pratico, eu sou semelhante a alguém que se olha no espelho e que se esquece. Devocionais não são para serem postados em redes sociais, nem são para dar check e ter aquela inspiração. Eu valorizo muito isso, eu também leio devocionais, mas estou aqui colocando você dentro dessa sistemática de leitura bíblica intencional. Claro, momentaneamente eu tenho compartilhado aquilo que Deus tem revelado a mim, às vezes para mim, às vezes para compartilhar com o povo. Mas se você aprender, eu quero que você siga esse plano comigo, pegando as suas experiências e sempre procurando uma prática para o mesmo dia. Começamos o livro de Gênesis, o livro que fala da criação, do pecado do homem e da mulher, da expulsão do jardim, logo após a corrupção da humanidade com o dilúvio, logo após a divisão das línguas e a divisão das pessoas, e logo após damos início ao patriarcado até chegar na história de José. Sempre eu vou trazer esse contexto histórico para que você saiba exatamente onde nós estamos juntos e para que, se você tiver alguma dúvida, você possa me perguntar aqui nos comentários ou de maneira particular no canal do Instagram. Enfim, hoje nós vamos ler Gênesis de 7 a 10. Gênesis 6, a humanidade se corrompe, se aliena, Deus ele se arrepende e aí ele vai recomeçar tudo. Ele escolhe Noé, Noé é um homem diferente, você lembra disso. E aí partimos então para Gênesis 7, 8, 9, onde está se desenrolando o dilúvio. Os pontos que me chamaram a atenção estão, primeiro, em Gênesis 7, 17 a 23. Olha essa narrativa. O dilúvio não cessou durante 40 dias, e as águas subiram e elevaram o barco bem acima da terra. As águas continuaram subindo, aumentaram muito acima do solo, mas o barco flutuava. O dilúvio avolumou-se até todas as montanhas ficarem cobertas pela água. A inundação atingiu a marca de quase 7 metros acima do topo das montanhas. Tudo morreu. Tudo que se movia estava morto. Aves, animais domésticos, animais selvagens, todas as numerosas e exuberantes formas de vida morreram. Todos os seres vivos morreram. Todas as criaturas que viviam em terra seca. Tudo foi exterminado. Pessoas e animais. Criaturas que rastejavam e que voavam sem exceção. Eu consigo ouvir Deus falando isso com pesar para a humanidade. Eu consigo ver Deus trazendo essa narrativa com tristeza no seu coração. Mas ao passo que ele estava triste, ele estava dando a oportunidade da humanidade recomeçar. E aproveitando que a gente está no terceiro dia do mês de janeiro, o que é que você precisa recomeçar? Essa é a prática intencional desse trecho. O que ficou para trás, que era positivo, que louvava a Deus, que adorava a Deus, que você começou, mas que por algum motivo você desistiu. Talvez Deus olha para mim e para você com um pouco de tristeza e diz assim, olha, isso precisa ficar para trás. E você precisa começar de novo. Ou recomeçar de onde você parou. Essa foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração. A outra palavra que Deus falou comigo nesse trecho entre Gênesis 7 e 10 está lá no capítulo 9, entre os versículos 20 e 23, quando Noé ele se embriaga, ele entra na sua tenda e fica nu. O texto diz assim, Cã, pai de Canaã, viu que seu pai estava nu e contou aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora da tenda. O que vai acontecer? Os irmãos vão entrar na tenda, eles não vão olhar para o pai, vão cobrir o pai, vão proteger o pai. E acredito que durante muito tempo eu pensava que o problema era Cã ter visto Noé nu, mas não tinha nenhum problema nisso. Porque ele poderia ter visto o pai nu, ele poderia honrar o pai cobrindo-o
e o pai não saberia. E ele teria a credibilidade de Deus de não criar um problema para a sua própria vida. O problema de Cã foi ter visto o que não devia e ter voltado para falar para as pessoas. Deus, ele claramente me orienta, te orienta a sermos mais discretos, sobretudo quando é para julgar as pessoas. Eu sei que dentro desse contexto aqui não tem nenhum julgamento explícito, mas muitas vezes a gente erra. E é uma coisa que Deus fala comigo e contigo para a gente deixar isso de mão. Ora, se eu julgo o pecado do outro, eu sou tão pecador quanto ele. Eu desejo para a minha vida e para a sua vida que hoje, quando eu estou vendo isso, dependendo do horário, ainda dá tempo, se não for hoje, amanhã, eu quero que a gente pare literalmente para pensar no que vai falar e que a gente termine o dia intencionalmente dizendo assim: eu fui discreto, eu não falei o que não devia, eu não contei vantagem, eu não menti, eu não julguei ninguém. Eu acredito que esses são direcionamentos de Deus para a nossa vida, que são muito úteis e muito fáceis de colocar em prática. O que nós precisamos? De intencionalidade. Porque você pode ouvir isso, ou você pode ler isso e deixar para lá. Mas você pode se levantar e fazer alguma coisa e ver a transformação que Deus quer causar na tua vida. Que Deus abençoe verdadeiramente, ricamente o seu caminhar e que te encha de intencionalidade, que o Espírito Santo te encha de intencionalidade, para que, se essas duas palavras elas serviram para você, elas sejam praticadas. Se não, escolha o que Deus falou com você e coloque em prática. Gênesis 10, mais uma vez, vai falar de genealogia. Nós voltamos no dia 4 de janeiro, lendo Gênesis de 11 a 15, onde a gente vê a história da Torre de Babel, a divisão das línguas e a entrada da história bíblica dentro do patriarcado, uma história que vai enriquecer muito as nossas vidas. Deus te abençoe.